Qual a diferença entre o transtorno bipolar e a esquizofrenia? Bom pessoal, sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra aqui do canal Neurologia e Psiquiatria. Tô de volta com mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito comum, que é a diferença entre o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Para a gente falar, a gente precisa entender um pouquinho antes sobre cada uma das doenças. O transtorno bipolar, ele é uma doença caracterizada por fases, ou seja, a pessoa oscila entre períodos de mania e hipomania, em que ela fica extremamente agitada, eufórica ou com irritação, com pouco sono, mais distraída, falando excessivamente, com uma maior desinibição social. E também ela oscila com os períodos de depressão, em que ela fica triste, com cansaço extremo, uma baixa energia, dormindo demais, uma autoestima muito diminuída, chegando inclusive a apresentar pensamentos de morte. Já a esquizofrenia, ela é um transtorno mental que é caracterizado pela perda de contato com a realidade, ou seja, a pessoa fica mais centrada em si mesma, indiferente a tudo o que acontece ao seu redor, com isolamento social, deixa de ter altos cuidados, de ter higiene e pode apresentar os delírios, que é uma visão distorcida da realidade, em que ela acredita em crenças que não são reais, mas que para ela são irrefutáveis ou inquestionáveis, né? Você não consegue remover essa crença da pessoa com uma argumentação lógica. E ela também pode apresentar alucinações, que são mudanças no sentido independentemente de estímulos externos. Por exemplo, a pessoa passa a ouvir vozes que mandam ela fazer algo ou que falam mal para ela, ou ela começa a ver coisas que não existem e só ela está enxergando, ou sentir cheiros ou toques que não são reais. É muito comum ter dificuldade em diferenciar os dois transtornos, porque embora eles sejam distintos, eles também podem ter muitas semelhanças entre si. Ambos possuem uma base genética na sua origem e várias alterações comuns nas estruturas do cérebro. A fase mais grave do transtorno bipolar, que é a fase de mania, de euforia, o paciente pode apresentar sintomas psicóticos, como delírios e alucinações. Por isso, essa distinção acaba sendo feita mais com uma observação na evolução dos casos, porque aí sim é possível avaliar o prejuízo funcional e social que cada um possui, né? Assim como os sintomas que são mais predominantes naquela pessoa. Então, muitas vezes a pessoa abre um quadro com muitas crenças, ela acredita em outras coisas, mas depois que ela passa da crise, ela vai se reintegrando, a gente vê que ela consegue voltar às atividades. Então eu falo, opa, esse quadro está mais parecido com transtorno bipolar e não esquizofrenia. Por isso que muitas pessoas, num primeiro momento, podem ser diagnosticados como bipolar, por exemplo, e depois a gente observa que eles são portadores de esquizofrenia na verdade. Pessoal, importante, se você acha que esse conteúdo é relevante, se você gosta dos vídeos, se você curte o canal, não deixa de compartilhar o WhatsApp, mandar para outras pessoas. As doenças psiquiátricas precisam ser mais conhecidas, a gente precisa falar mais sobre elas. Muitas vezes, compartilhando o vídeo, você está ajudando outras pessoas sem perceber. Mesmo assim, ter as duas doenças ao mesmo tempo não é possível. O que pode acontecer é uma terceira doença que é um pouco controversa entre os psiquiatras, que é classificada como transtorno esquizoafetivo, em que a pessoa tem tanto sintomas de esquizofrenia quanto de transtorno bipolar, ou seja, aqui as crises agudas de humor passariam, mas a pessoa continuaria com sintomas psicóticos, diferente do que acontece em quem tem o transtorno bipolar. Tanto a esquizofrenia quanto o transtorno bipolar são doenças crônicas e que ainda não possuem cura, mas possuem tratamento. É mais comum que os pacientes com transtorno bipolar possuam uma evolução melhor, chegando até ter remissão total nos sintomas nos períodos entre as crises, enquanto os pacientes com esquizofrenia geralmente mantêm alguns sintomas residuais, mesmo no intervalo das crises, principalmente o que a gente chama de sintomas negativos, que é desmotivação, apatia, perda de interesse nas coisas ao redor, dificuldade para socializar.
Os sintomas cognitivos também costumam ser menos impactantes em quem tem transtorno bipolar em relação aos pacientes com esquizofrenia. Uma outra diferença entre as duas doenças é que, embora os pacientes com esquizofrenia possam apresentar sintomas de humor, como depressão, raiva, exaltação, o humor aqui não é o principal causador dos sintomas da esquizofrenia. O principal continua sendo as alterações do pensamento e percepções. Já no transtorno bipolar, as alterações de humor é que vão provocar as crises de depressão ou mania. Para finalizar, pessoal, eu acho importante ressaltar que, tanto na esquizofrenia quanto no transtorno bipolar, quando o paciente tem um surto de nervosismo, de agressividade ou mesmo mudanças no humor, ele não tem controle sobre isso. Isso não se trata de mau caratismo ou de safadeza. Eles, na verdade, eles são vítimas dessas alterações que acontecem no organismo deles e que faz com que eles mudem esse comportamento. E essa compreensão é fundamental para que a família então consiga ajudá-los a se tratar e a lidar melhor com a doença. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se tiver mais alguma, coloca aqui no comentário. Se você não segue o canal, se inscreva, toca na sinetinha para receber as notificações. Nos vemos na semana que vem com mais um tema. Agora eu errei, na fase mais grave do transtorno bipolar. Ficou estranho. Então, mesmo assim? Eu acho que Tava tão bonitinho. Nos WhatsApps. A gente vai colocar um monte de ícone de WhatsApp. Põe os WhatsApps. Põe os WhatsApp, porque ficou tão bonitinho. Deixa assim.